Olá, pessoal, eu sou o Fernando Rocha, essa é a nossa TV Bariátrica. O programa dessa quinzena está começando agora. E a gente vai falar, nesse episódio, sobre pequenos movimentos e grandes conquistas. Estou falando de amarrar os sapatos, estou falando de brincar com os filhos, de subir uma escada com tranquilidade, de fazer coisas do dia a dia que antes pareciam muito difíceis. A gente vai falar sobre tudo isso, a gente vai explicar e tentar conversar mais sobre como a cirurgia bariátrica muda o estilo de vida das pessoas. Para completar toda essa conversa, quem participa conosco é a cirurgiã bariátrica, a doutora Marta Lima. Nós temos também um cirurgião plástico, importantíssima a presença do cirurgião plástico, porque a cirurgia plástica é uma expectativa que se cultua durante todo o processo, antes e também depois da bariátrica. Estamos aqui com o doutor Otávio Machado, que é cirurgião plástico. Vamos lá, então. Bem-vindos, doutores. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, Fernando. Queria agradecer à sociedade pela oportunidade. É uma honra compartilhar com vocês. Quando eu estava falando aqui dessas pequenas conquistas e grandes resultados, né? A doutora estava, é mesmo, eu sei que é mesmo. É demais, né? Para quem não sabe, é de domínio público essa informação, mas eu sou operada há 12 anos e cada pequena conquista conta. Acrescenta à sua lista aí o cruzar as pernas, que para mulher as pernas é uma conquista, é uma vitória quando você cruza as pernas. Então muda tudo. Cada dia é um dia que você descobre uma coisa nova que você consegue fazer. É incrível. E é bacana, doutora, que essas limitações, muitas vezes, elas também são gatilhos importantes. Tem uma outra expectativa que tem que ser trabalhada, porque muitas vezes a cirurgia plástica, ela é o caminho, né? Depois da bariátrica, né, doutor? Com certeza, Fernando. Eu acho que a cirurgia plástica trabalha em conjunto com a cirurgia bariátrica para complementar o resultado, né? Às vezes os pacientes perdem muito peso, mas eles, apesar de melhorar do bolo, que é a cirurgia plástica. É ineficaz para os pacientes obesos. A gente pegava pacientes muito obesos, realmente eram casos muito grandes. E a gente viu, acho que a Marta pode ter tão grandes assim, a gente vê pacientes que não são tão obesos. E não é uma cirurgia plástica estética só, ela é reparadora, ela também está disponível no SUS. Dentro da obesidade, eu acho que é complementar, exatamente. E o que você falou, o SUS realmente permite isso. Os planos de saúde também. Assim. Plano de saúde também. Mas não dá para fazer 2 cirurgias plásticas, né, no processo de emagrecimento. É uma. Ele não pode, ele está emagrecendo, mas onde é que o médico tem que ser muito assertivo nisso, né? Não, peraí, tem mais. Agora sim, quando você, doutora, encaminha para o cirurgião plástico. Ensinar para aquele paciente que o peso idealizado que ele almeja, ela quer usar uma calça 38. Só que é uma paciente que tem 150 quilos e ela vai perder com a cirurgia bariátrica 30%, 40% do peso dela, e ela vai pesar 80. E ela, na altura dela, não vai usar uma calça 38. Mas também, o doutor Otávio falou que nem sempre precisa, mas todo mundo quer a cirurgia plástica. É um desejo muito comum dos pacientes. Mas eu acho que na primeira consulta, a gente como cabeça talvez de um time que vai trazer aquele paciente para o tratamento, tem que explicar para ele que a expectativa, mas nem sempre vai estar. Então acho que a gente não pode falhar nesse momento de explicar para o paciente aonde ele pode chegar. E nem quer dizer que vai. Doutor, já deve ter tido algumas conversas, umas DRs. A expectativa tem que ser bem balizada. Realmente, os pacientes não têm muita ideia do que a cirurgia plástica pode oferecer. É uma maravilha. Então, a gente precisa colocar bem que sempre vai ter uma troca. Os pacientes conseguem uma melhora do contorno corporal, não há dúvida nenhuma, sempre com uma cicatriz. E quanto mais pele a gente precisa tirar, maior a cicatriz. Então, são cicatrizes extensas. Normalmente, os pacientes que perdem muito peso com cirurgia bariátrica, são 5 cirurgias que a gente faz com mais frequência. Mama, abdômen, braço, coxa e face. E cada uma delas tem alguns problemas. Por exemplo, a cicatriz no braço e coxa são piores que a cicatriz do abdômen e mama. Benefício para ele e pode trazer de prejuízo, inclusive cicatrizes. Sim. Né? Isso é importante. A gente tem o privilégio aqui de ter nesse nosso programa uma cirurgiã bariátrica e ex-paciente bariátrica. É uma coisa que é muito enriquecedora na experiência de ouvir os pacientes, né, doutora?
percebi que, por que não? Se eu posso ajudar vendo os dois lados, né? E aí, eu concordo com o Dr. Otávio, mas eu acho que existe também, queria até trazer isso para ele ajudar a gente, a história da plástica reparadora de fato. Porque todo paciente obeso acha que, não, tudo bem, eu vou trocar a obesidade pela flacidez, depois eu troco pela cicatriz. Mas eles continuam idealizando aquele corpo perfeito. Perfeito. O que? Perfeito, é isso. É isso. Não saber, eu não sei, pelo menos. A musculação é extremamente importante, falo isso não só do ponto de vista técnico, do ponto de vista cardiológico, mas do ponto de vista pessoal, porque eu pratico também. Então, a musculação, ela é um exercício completo pelo seguinte, porque músculos saudáveis, músculos desenvolvidos, eles vão utilizar como energia a glicose, utilizar como energia os lipídios, então você tem um menor depósito de gordura nas artérias, porque durante a musculação você acaba não consumindo, o músculo usa justamente para você conseguir hipertrofiar, conseguir desenvolver o músculo. Então, o ponto de vista estético é importante, mas o ponto de vista de saúde do coração também. E, além disso, os músculos mais fortes, além de captarem glicose, captarem gordura, eles fazem com que esse paciente, principalmente as mulheres, tenham essa caderneta de poupança, como você falou, Fernando. A paciente que tem, quando passa, né, pelo período da menopausa, principalmente ali acima dos 50 anos, que eu tenho uma queda do estrogênio, se eu tenho um músculo mais forte, a paciente cai menos, que a gente sabe que músculos mais fracos fazem com que a gente tenha um risco de queda maior, fraturas, enfim, 1000 complicações que acabam sendo minimizadas pela prática da musculação. Então, até no consultório que eu falo muito para as pacientes escolha o exercício físico, escolha a musculação. Você pode fazer pilates, você pode fazer corrida, você pode, mas acrescente o treino resistido, porque vai ser importante para a sua longevidade e para a saúde do coração também. Caderneta de poupança. Isso é muito bom. Eu queria, doutor Otávio, nessa espera que o paciente está, depois da bariátrica até a plástica, a musculação também vai fortalecer ali, vai favorecer um pouco o trabalho que o senhor vai ter na cirurgia em si? Com certeza. Nunca nenhuma motivação vai ser maior que a sua disciplina. Então, se você não vai, não tem jeito, você tem que ir. É a idade de uma vida que se apresenta, né? Tem uma janela de oportunidade para o médico ali, né, doutora? Muda tudo. E se o paciente sabe aproveitar essa janela, essa lua de mel que a gente fala, né, que é o primeiro ano ali, depois da cirurgia bariátrica, ele realmente muda de vida e ele sustenta a mudança. Vai embora. E é com cuidado. E não tem ponto final, não. Né? Tipo, não, agora terminou. E vai fazer até quando? Não, vai fazer até enquanto você viver, né? Vai cuidar de você enquanto você viver, né? Visto que a obesidade é uma doença crônica, o tratamento dela não acaba nunca. Nunca. É para sempre, né? Mas ainda bem que é para sempre, né, doutora Carolina? Nós, como médicos, a gente sempre incentiva e deixa isso bem claro, que não é como o tratamento, por exemplo, de uma infecção em que eu tratei determinado tempo e acabou. Não. É contínuo, é todo dia. E é o que a Marta falou, que eu concordo plenamente. É disciplina, muito mais do que motivação. Porque motivação só tem que manter aquilo ali, porque é o investimento em você e na sua saúde. Bom, doutora Carolina Ferrari, cardiologista da Comissão das Especialidades Associadas da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Quero te agradecer muito, doutora. Muito obrigado pela participação. Muito obrigada. Próxima vez quero a senhora aqui conosco para tomar uma água na caneca da nossa sociedade aqui. Tá bom, doutora? Até a próxima. Obrigada, estarei. Muito obrigado, valeu. Doutora Carolina Ferrari, cardiologista. Esse cuidado com o coração, nossa, estando com qualquer peso, né? É fundamental, né, doutores? A gente vai fazer uma rápida pausa aqui, porque chegou a hora dos recados da quinzena. Vamos conferir. Quer ideias para suas refeições pós-cirurgia bariátrica? O Body Life tem receitas saudáveis, deliciosas e fáceis de preparar. Com o nosso aplicativo, você tem acesso a uma variedade de receitas, incluindo opções vegetarianas e veganas. Baixe agora e experimente novos sabores. Um oferecimento Medtronic.
Estamos de volta aqui com a nossa TV bariátrica dessa quinzena. Estamos falando de autoestima depois da cirurgia bariátrica. Estamos falando de quem, depois da cirurgia, consegue amarrar um sapato, consegue passar no box. Tem gente que não consegue, né, doutora? Entrar no bariátrica, né? Não passar numa roleta, não conseguir sentar numa cadeira de avião. Mas nós estamos falando dessa autoestima, muitas coisas que eram, muitas vezes, impraticáveis, impossíveis até de pensar. Estou falando tudo isso porque a gente... Eu fiz a cirurgia bariátrica em 2016, né? Na ocasião, eu estava com 136 quilos, né? Antes de atingir esse peso, eu tinha aquela briga normal com a balança, né? Ficava oscilando o meu peso entre 85 e 90 quilos. Já praticava esportes, né? Meu favorito sempre foi corrida de rua, então eu participei de algumas provas de pequeno e até médio percurso, né? Que eu cheguei a fazer até prova de 25K, né? Nesse período. Só que aí, por venturas e falta de conhecimento mesmo, né? Era um esportista amador, acabei me lesionando, né? E aí junta aquela coisa de ansiedade, de voltar, eu tava comendo bastante, tudo. Comecei a engordar muito rápido, né? Passei por alguns médicos, alguns especialistas, e na ocasião um dos médicos pegou e falou assim, olha, você tem duas escolhas. Ou você realmente emagrece com dieta e esporte, ou você teria que partir para uma cirurgia bariátrica, porque o meu quadro ele estava falando que a expectativa de vida assim normal seria muito curta. Aí, numa das empresas que eu estava trabalhando na ocasião, eu tinha convênio, então eu fiz todo o processo pelo convênio e consegui fazer a cirurgia, né? Aí depois que eu recuperei, voltei às atividades, ao trabalho, tudo, comecei a voltar para os treinos, né? Que a minha paixão é corrida de rua, né? E então hoje eu faço treino na academia, tudo, porque um dos meus sonhos, que era antigamente, é poder chegar a fazer um Ironman, né? Mas o resultado foi super excelente, né? Então, assim, vai se somando, acho que, vários fatores, né? A cirurgia que me deu uma ferramenta para conseguir uma melhora da condição de saúde e poder voltar a fazer uma coisa que é minha paixão, que é corrida de rua, voltar aos treinos, né? E quem sabe, quando estiver próximo aos 50 anos, vou fazer o meu Ironman, né, e completar a prova, né, e também é lógico, acho que associado a tudo isso vem toda a parte da autoestima e você se sentir bem. Eu não conseguia, quando eu me olhava no espelho, eu me via gorda, lógico, me via que eu estava com um peso grande, mas eu não via o tamanho que eu estava. Então, quando eu tirava uma foto e olhava, eu falava, meu Deus, esse sou eu. Esse sou eu, realmente. Então, assim, aí você acaba fazendo aquele bloqueio, mesmo que inconscientemente, hoje eu tenho, né, essa consciência, você acaba evitando, né? Então, quando você vai tirar foto, muitas vezes, você tá atrás de todo mundo, né? Então, é uma mudança, assim, muito para melhor, um salto de vida muito grande. Muito obrigado, Rodrigo Coqueiro, lá de Santana do Parnaíba. Que depoimento corajoso, que bacana, né? Como é que o sonho vai cabendo dentro da nova realidade. Ele falou muito do Ironman, queria só atualizar aqui os números do Ironman. O Ironman, gente, ele tem 3,8 quilômetros de natação, depois 180 quilômetros de bike e depois a maratona mesmo, que são 42 quilômetros e 195 metros. Incrível. Numa prova só. Então, o cara que pesava 136 quilos tem autoestima e coragem suficiente para falar assim, eu vou fazer um Ironman. Acho que nenhuma, não tem nada na medicina que mude a vida de alguém como a cirurgia bariátrica. Não existe mais nada. Nunca vi. É impressionante. Ele deve ter passado por uma plástica, né? Será que passou ou não necessariamente, doutor? Não necessariamente, é aquilo que nós falamos. Alguns pacientes emagrecem muito bem, têm uma qualidade de pele diferente, é muito pessoal isso, mas pode ser que não incomode tanto ele, não sei. E os homens são menos, né, incomodados, né, doutor Otávio? Os homens são menos mais incomodados. Mais ou menos, incomoda mais sim. Uma abdominoplastia, talvez, ele tenha feito, né? O homem geralmente faz abdominoplastia, realmente. O braço, coxa, olha lá, né? É difícil. Agora, ele falou coisas... Olha, não estava combinado, mas ele falou coisas que a doutora, que também foi paciente bariátrica, falou. O esconder da foto, o não se enxergar
não ter uma real noção da sua própria imagem quando se vê no espelho? É comum a todo mundo, né? São algumas coisas. Você não se vê com o grau de obesidade que você tá, e você começa a emagrecer, você não se enxerga emagrecendo. São 2 problemas que a gente não se enxerga? Não, você tem o dismorfismo corporal, que é essa distorção da visão, é muito comum, né? O doutor Otávio deve receber pacientes que chegam lá num momento, talvez não de plástica, querendo fazê-la, porque não enxerga em que momento tá, ou muito além do que deveria ter chegado, né? Por persistência ali, por talvez uma dieta mais restritiva do que o que deveria. E a questão de você... A gente não tá aqui pregando que você é obeso, isso, a vida é péssima, a gente vai ter que operar você amanhã. Não. Que você consiga ser feliz em todas as fases do processo. Porém, não é culpa de ninguém, é uma doença, mas a responsabilidade do que você faz com essa doença é sua. Se você não buscar tratamento, ninguém vai te ajudar. E aí as complicações psicológicas começam a aparecer. Então, se ame em todas as fases do processo, mas se mexa, procure ajuda. Sim, procure ajuda sempre, até para uma coisa simples que o Rodrigo falou. Correr, todo mundo corre, é democrático, mas ele correu sem o apoio adequado, se machucou e ficou pior do que estava antes. Foi aí que começa o processo dos 136 quilos que ele foi acumulando. A ficha caiu aí, A ficha caiu ali. Agora, tem uma outra questão muito importante que o Rodrigo fala, que é com relação a essa perspectiva, né, de você enfrentar ali um desafio. Nesse processo, muita gente vai chegar e falar, já tá bom, pra quê? Pô, para, já tá bom. Já tá bom assim, não precisa mais. Seja no regime, seja na bariátrica, sempre tem alguém para fazer essa crítica, né? Para atingir a sua autoestima, né? O obeso não tem um minuto de paz. Se tá gordo, tá gordo. Se tá magro demais. Se passar com alguma coisa, vai comer isso aí? Já vai comer? Ah, tá comendo muito. Ih, vai engordar. Não tem sossego. Não tem um minuto de paz, gente. E aquela fala. Mas... Como é que reage a isso, doutora? Ou você tá muito firme no que você sabe que vai acontecer com você, e a cara de doente, gente, muito correlacionado ao paciente que talvez abandone sua equipe, não toma vitamina, não suplementa, ainda não entrou em campo. Ela vai ter uma face mais caída. Senhora de 50 anos, não. Vai ter uma jovem de 50 anos. Um bebê de 50 anos. Ela vai ter um pescoço mais marcado. Ela vai ter uma flacidez abdominal talvez maior. Já teve filhos ou não, mas né? Então, são coisas que às vezes aconteceriam de maneira... Quem fez a bariátrica é sempre um paciente bariátrico? Sempre é um paciente obeso e bariátrico. Não existe um ex-obeso. Como é que é? Ele é sempre um paciente? Ele é sempre um paciente obeso. A gente não tem nenhum ex-obeso. Talvez a gente tenha algum ex-obeso severo. Para ele é um salto de qualidade de vida e de saúde impressionante. Mas esse paciente vai ser sempre geneticamente obeso. Em todas as histórias tem um ponto em comum. É a participação do paciente como protagonista no processo, de ponta a ponta, né? Voltem sempre. Um assunto que a gente precisa sempre retomar, porque ele traz combustível, não só para o paciente, mas para a família, né? Quando um paciente toma a decisão de fazer a cirurgia, junto com ele tem toda uma família de pessoas que estão torcendo por ele, né? Família, obrigado, valeu. E eu quero agradecer também a sua companhia e também te lembrar de compartilhar esse conteúdo com pessoas que você sabe vão se beneficiar dessas informações úteis sobre saúde e outubro, doutora, onde a doutora vai estar? Estarei no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Vamos lá, doutor? O Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. A gente se encontra no Rio de Janeiro. Olha a vinhetinha aí. Até a próxima, pessoal. Saúde!